Beleza. Só Joia. pedido aqui do pessoal do marketing, a gente está avisando aqui que a sessão está sendo gravada, o qual já permitiu aqui, só para deixar aí registrado. E depois a gente pode subir a sessão aí no YouTube. Tá Beleza, joia. Marcelo, pode abrir aí oficialmente, então. Tá joia, pessoal. Então, novamente dando as boas-vindas aí a vocês. Hoje, na nossa sessão clínica nacional de nefrologia da Vita, a gente vai, né, ter como tema hemodiálise convencional versus hemodiafiltração. Existem vantagens clínicas nessa comparação. Então, a gente tem dois convidados, né? O Bruno Zawadzki, que é o nosso CMO, ele que é nefrologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também tem mestre em gestão pela FGV São Paulo. Ele vai falar, né, o acesso para HDF no sistema de saúde brasileiro, certo? E o professor Roberto Pecoa Filho, ele que é um pesquisador, né, larga experiência, atualmente ele é diretor científico do programa DOPS, que é um estudo internacional de diálise, mas também tem o seu braço de doença renal crônica e diálise peritoneal, né? É um estudo internacional com vários países, mas com sede lá em Michigan, nos Estados Unidos. E então publica bastante na área de doença renal crônica e também estágio final de doença renal. E ele também é investigador principal do estudo HD-FIT, que é um estudo muito interessante. Eu imagino que ele deva trazer mais informações na sua apresentação, que é um estudo que avaliou, né, performance em pacientes que fizeram tratamento com hemodiafiltração no ensaio clínico. Eu imagino que ele deva ilustrar bastante esse estudo aqui, né? Então, eu queria começar, Bruno, né, o que é que você tem para falar para a gente aí sobre acesso para hemodiafiltração no sistema de saúde brasileiro? Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pela abertura. Pecó, só dizer que é um prazer estar recebendo você aqui conosco, aqui em nome da companhia, das boas-vindas. O Marcelo vem liderando aí esse projeto que eu coloquei na mão dele assim tem sido sucesso. A gente tem tido um número importante aqui de não só nefrologistas, mas outros profissionais como cirurgiões, enfermeiros, enfim, todo mundo que está dentro desse ecossistema da nefrologia e esse ano a gente já estruturou bem aqui a nossa sessão e a gente optou por abrir a sessão. Então, agora essa sessão é a sessão aberta. A gente divulga sempre e qualquer pessoa que esteja interessado pode assistir. Então, a gente já está aí, eu acho que, com quase 100 pessoas aqui presentes e agradecer a presença de todos. Marcelo, eu trouxe aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu trouxe 4 slides só para fazer uma breve introdução e mostrar um pouco de algumas coisas que estão acontecendo e dar visibilidade para que todos saibam, né, do que a gente está falando. E a ideia aqui é falar um pouco dessa questão, né, do acesso para HDF no sistema de saúde brasileiro. Então, de forma breve aqui, objetiva, é só colocar, né, que em 2021 a gente teve a incorporação da HDF no sistema de saúde suplementar aqui no Brasil, né? Em 2021, a gente nem tinha tanta publicação igual a gente tem hoje, né? Hoje a gente já tem mais evidências, certamente o PECOA vai mostrar. E em 2021 isso foi submetido à ANS e foi aprovado e foi incorporado. E aí, desde então, é natural, entendo que se tem um período ali de adaptação, né, onde esse procedimento, é claro que né, os trabalhos têm mostrado aí que ele tem uma série de benefícios, mas isso tem atrelado a um aumento de custo. E aí as operadoras, elas vão criando, né, essas interlocuções com os prestadores e criando ali, tentando criar protocolos. é, eu entendo que de boa fé, né, para manter o sistema sustentável e fazer com que tenha acesso à terapia efetivamente aqueles pacientes que se beneficiem. E isso é dinâmico, né? Isso vai mudando à medida com que a gente vai
tendo novos estudos publicados, né, e conversas, interlocuções com os outros players que estão dentro dessa dinâmica, isso vai se adaptando. Mas acho que é importante deixar claro aqui que isso não pode servir como uma barreira para, depois que você tem, né, a aprovação, você evitar o acesso das pessoas que, enfim, estão dialisando a terapia, uma vez que ela é beneficiada. E mais que isso, né, eu trouxe aqui alguns dados nossos da Davita. É claro que isso aqui, é claro que isso aqui eu não estou divulgando aqui, né, a operadora que eu estou mostrando aqui. E aqui são só dados preliminares e tá aí uma das funções do Marcelo é a gente aprofundar essa análise e publicar isso, sabe, Pecor? Mas a gente tem aí já um volume substancial de pacientes em HDF, temos, né, um volume cada vez maior de pacientes em hemodiálise, né? A gente vem crescendo progressivamente dentro do país. E algumas operadoras a gente começa a ter uma conversa que eu chamo num nível um pouco mais elevado, né, e mostrando alguns dados. Então, algumas operadoras já começaram a entender que isso aqui faz sentido para o paciente, que, né, a gente tem aí os trabalhos evidenciando isso, e isso é custo efetivo. E aqui eu trago o exemplo, né, da taxa de internação aqui comparado HDI versus HDF de um determinado convênio. A gente tem até um número aqui substancial, e o outro convênio um pouco menor, também aí com um número importante nesse período aí de 6 meses, né, do ano passado. E mais que isso, né, quando a gente pega aqui os dados do nosso BI em termos de controle de anemia, né, ali quem mantém a hemoglobina 10 a 12, sem uso né, dali do estimulante de eritropoese, a gente vê também que os pacientes que fazem HDF, esse controle ele é muito melhor. E isso aqui está relacionado diretamente com custo de uso de medicamento como ferro, né, Max, e internação, porque a gente sabe que existe uma relação direta aqui da questão dos níveis de anemia e desfechos, né, como internação, enfim, descompensação cardiovascular, síndrome coronariana aguda e outros eventos. Então, assim, agora, né, a gente começa a aprofundar essas conversas com as operadoras, e é claro que quanto mais dado a gente tem, mais evidência com dados brasileiros, melhor fica essa conversa e melhor a gente consegue, de forma mais substancial, a gente consegue evoluir na questão da contratualização das HDFs, em contratos com operadoras que a gente não tem, apesar de estar no rol, e na possibilidade de trazer pacientes que estão ainda em diálise intermitente para dentro da HDF. E aí, enfim, como eu comentei, né, a gente tem feito bastante trabalho relacionado ao HDF, tem um time muito bom dentro da Davito, pessoas que têm já um volume substancial de pacientes, estão acompanhando esses pacientes. E uma das provocações que eu levei, e aí levei para o board da companhia, era: olha, eu acho que chegou no momento, né, onde a gente já tem evidência e a gente precisa junto com os outros players importantes do mercado, levar essa conversa para a SBN, uma vez que a SBN ela representa, né, os nefrologistas aqui no Brasil, para a gente discutir isso, a incorporação dessa tecnologia no SUS. E assim foi feito, né? A gente montou um grupo de trabalho, trouxe todos os principais players e, e faço questão de dar visibilidade nesse trabalho que a gente vem fazendo. E aí a SBN liderando isso, no sentido de discutir. Então, conforme, né, a SBN publicou lá no próprio site dela, enfim, e divulgou, esse grupo está acontecendo e o nosso objetivo aí, possivelmente de acordo com o pipeline que a gente montou de trabalho, nos próximos talvez 3, mais tardar 4 meses, a gente submeter isso à Conitec para fazer essa discussão da incorporação da HDF
no Sistema Único de Saúde brasileiro. E aí aqui dentro da Davita, né, está fazendo parte desse grupo Marcelo, o Bruno Graça Plena, o Danilo, né, enfim, uma série de nefrologistas que estão apoiando aí e trabalhando junto com outras empresas também, junto com outros representantes para a gente poder avançar nesse sentido. E aí eu finalizo, né, só trazendo aqui essa frase, né, porque parece sempre impossível até que seja feito. Então acho que é fundamental a gente ter em mente e olhar, né, e trazer, enfim, para discussão temas que são importantes, porque é impossível até que alguém arregace as mangas e faça acontecer. E acho que é nesse sentido que todos nós estamos caminhando. Eu queria agradecer mais uma vez, Marcelo, e vou finalizar aqui para deixar aí o Pecuar à vontade para a apresentação dele. Joia, Bruno. É muito interessante a sua visão e também, né, essas oportunidades que estão surgindo aí, né, a gente expandir, né, esse tratamento aí para a nossa população de pacientes que tem acesso, né, às nossas clínicas. Então é importante você mostrar, né, as suas frentes de atuação nesse sentido, né, de ampliar isso. Muito bem. Então agora eu quero dar continuidade aqui à sessão, novamente agradecendo a presença do professor Roberto Pecoa Filho, né? Ele, com certeza, vocês, quem é nefrologista conhece. Eu posso dizer que o professor Roberto é o meu mentor, assim, um dos meus maiores mentores, né? Então a gente vem com uma parceria aí que já está chegando perto de uma década aí, viu, Pecoa? Eu estava fazendo as contas. Tem tempo que a gente está nessa estrada aí. Então, e aí assim, a quantidade de publicação do professor Roberto Pecoassi, até me pediram, vamos deixar um mini CV do Roberto Pecoassi, que não cabe na tela. Então, esse homem é incrível e aí eu quero né, que brindasse, né, com essa plateia e com essa aula brilhante, né, que você tem. E seja bem-vindo à nossa sessão clínica Pecoassi. Está no mudo aqui. Acho que agora deu, né? Foi. E você vê meus slides bem, Marcelo? Tô vendo aí. Ótimo. Então, agradecer de novo a você, né? As palavras carinhosas e ao Bruno pela também parceria de algum tempo, né, Bruno? E fiquei super contente de ouvir a apresentação do Bruno, né? Porque quando eu comecei essa jornada de contribuição para a geração de evidência em HDF no Brasil, né? Eu acho que uma coisa que sempre me preocupou muito era que isso evoluísse para um tratamento de acesso restrito, né? Eu acho que ouvir essa história que está sendo construída para mim é uma é muito prazeroso estar vendo isso e eu acho que mostra que o trabalho que foi feito por tanta gente no Brasil para chegar nesse momento. Vou falar um pouco sobre o timeline, né, da história da HDF no Brasil, em paralelo com alguns marcos mundiais, assim, mas que esse trabalho todo realmente acho que valeu a pena. Bom, eu a minha ideia é realmente focar nas evidências geradas, de novo, fazer né, traçar um pouco dessa história global da geração de evidência para benefícios clínicos da hemodiafiltração global e com um paralelo com as atividades no Brasil, né? E deixar um pouco da questão de acesso e outros detalhes regulatórios para depois na discussão. Espero a gente ter um bom tempo para discutir aqui ao final, né? E por isso também não vou falar muito sobre conceitos, eu acho que a HDF no Brasil já é uma realidade, a maior parte de vocês já deve ter sido expostos a essa modalidade de tratamento na prática clínica, né? E o conceito, né, do valor agregado de você ter né, uma metodologia né, que dá que adiciona o volume convectivo ao volume difusivo, né, para aumentar a remoção de moléculas, principalmente de moléculas médias e moléculas de tamanho maior,
é uma coisa que eu vou deixar de lado para a gente talvez discutir no final se alguém tiver alguma dúvida. E passar realmente, né, com uma descrição bem de alto nível, assim, né, dos que foi gerado de evidência para benefício da hemodiafiltração ao longo dos 30 anos de utilização em alguns países no mundo já, né? Isso é uma coisa importante para a gente destacar aqui, né, a questão de que, apesar de que para o Brasil isso pode ser uma novidade, né, a utilização de HDF na Europa, onde as coisas realmente começaram, tem aí quase 30 anos, né, e eu acho que isso daí mostra um pouco de que essa geração de evidência ela foi sendo construída aos poucos, assim, né, e não é né, um evento recente, né. E várias coisas, na verdade, foram construídas, como é comum, né, na medicina, que você, na verdade, tenha estudos de tamanhos diferentes, com objetivos diferentes. Foi assim que foi se construindo a percepção de que pacientes tratados com hemodiafiltração tendem a reduzir o seu perfil inflamatório, que isso pode ter um link com remoção de toxinas que são realmente gatilhos para a resposta inflamatória, né? A beta-2 microglobulina é usada como uma molécula representativa das moléculas médias, mas junto disso você tem, na verdade, uma série de toxinas urêmicas que realmente são removidas de forma mais eficiente pela HDF, né? E coisas relacionadas também a uma coisa que foi se observando na prática clínica, né? Uma maior facilidade de remoção de volume, promovida pela melhora na estabilidade hemodinâmica que é absorvida por esses pacientes, né? E um relato que tem sido muito marcante também, né? Eu acho que é um dos grandes motivadores, foi um dos grandes motivadores para o crescimento da utilização de HDF pelo mundo, é a percepção de que os pacientes gostam muito do método, né? Essa foi a nossa experiência no Brasil, quando a gente olhou isso, né, na implementação dentro do estudo HDFIT, né? Que esse bem-estar de pacientes era uma coisa muito consistente com os relatos e com as descrições nos estudos também na Europa e no Japão. Eu acho que por tudo isso, né, a hemodiafiltração ela foi se tornando mais e mais um método muito popular, né? Caiu no gosto da comunidade nefrológica em duas regiões no mundo, principalmente, né? O Japão e na Europa. E isso, né, foi crescendo ao longo do tempo, com algumas fases em que isso foi promovido de forma mais importante, né? São dados que a gente levantou algumas semanas atrás, na verdade, logo depois da divulgação do estudo Convince, né? Em que a gente olhou aqui no nosso banco de dados sobre utilização de HDF no Japão, Europa e nos Estados Unidos, que mostra o crescimento ao longo do tempo, né? Em 2022, para vocês terem uma ideia, quase metade dos pacientes europeus capturados no DOPS, o DOPS é considerado um estudo representativo na Europa, né, da realidade europeia, quase metade dos pacientes europeus já usam HDF, isso em 2022. No Japão, olha que interessante, né? Principalmente nos últimos 5 anos, houve uma mudança bem dramática na utilização de HDF. Isso é importante, né? Principalmente, né, eu que estou aqui representando o DOPS, né? Porque a gente, ao longo de toda a história do DOPS, né, a gente viu uma coisa consistente, né? Que o Japão é um país onde as práticas clínicas são geralmente distintas do resto do mundo e, de longe, o país no mundo onde você tem os melhores resultados em diálise, né? Especialmente uma mortalidade que é historicamente muito menor que outros países. Então, quando você vê a prática de uma utilização mais ampla de HDF ser introduzida no Japão, você tem que respeitar, né? Porque na verdade os japoneses são muito criteriosos na hora de definir práticas, porque eles lidam com a menor mortalidade de pacientes em diálise no mundo, isso desde o início da captura de dados. Também aqui é interessante você ver, né? É uma pergunta que a gente sempre discute, né? Que a utilização nos Estados Unidos é zero, né? Isso tem sido uma coisa muito marcante, né? Não houve um marco regulatório nos Estados Unidos para aprovação pelo FDA da modalidade ou dos equipamentos, né?
E isso, né, gerou até hoje essa observação que pode ser surpreendente para muitos de vocês, né, num país como os Estados Unidos, que aqui não se utiliza HDF. Semana passada eu estava na Universidade de Michigan falando com os fellows sobre HDF, pela primeira vez desde que eu estou aqui, né? E eles, na verdade, não fazem nem ideia do que é isso, né? Então, é uma coisa interessante, nós podemos deixar para discussão ao final do porquê que isso acontece, mas só para mostrar que as coisas provavelmente tendem a mudar aqui nesse país, é que há 2 semanas atrás houve a aprovação pelo FDA de um equipamento da Fresenius que faz HDF, que é a máquina 5008, agora aprovada para uso clínico nos Estados Unidos. O que vai acontecer depois, claro, depende de decisões, mas certamente isso abre as portas para mudar essa realidade nos Estados Unidos. E eu acho que um pouco dessa mudança regulatória ela passa pelos estudos clínicos com desfecho duro, né? Então, apesar de que naquele primeiro slide eu falei um pouco sobre conceitos mais específicos, né? HDF remove mais molécula média, reduz a inflamação, melhora controle volêmico. Na verdade, as agências regulatórias e os pagadores, na verdade, querem ver uma redução de complicações da diálise que sejam, né, reportadas de forma consistente, possíveis de ser reportadas de forma consistente em estudos clínicos randomizados, prospectivos, né, e controlados. E esse era o cenário até recentemente, né? Você tem aqui 4, né, estudos grandes, multicêntricos europeus, que mostram uma heterogeneidade na relação entre o uso de HDF e mortalidade, né? Alguns estudos mostrando um benefício, outros estudos mostrando neutralidade, e esse tipo de situação sempre deixou, principalmente, né, as agências regulatórias pelo mundo e também os pagadores, né, da diálise pelo mundo com uma pulga atrás da orelha, né? Ou seja, por que que você, na verdade, tem resultados de estudos diferentes em relação a esse benefício em desfechos duros, né? E a resposta é que, na verdade, existia uma heterogeneidade muito grande em relação ao desenho dos estudos. Eles escolhiam pacientes diferentes, o protocolo de entrega da diálise, o controle que era usado, padrão de diálise convencional que era usado como controle, o volume convectivo usado era muito heterogêneo nos estudos, né? Isso sempre gerou um pouco de uma dúvida que ficava em relação, ou que fica, né, em relação a essa resposta definitiva que mudaria, né, o paradigma de qual é a modalidade dialítica que a gente deve considerar como melhor padrão para ser implementado no mundo. Eu acho que talvez uma boa parte dessa heterogeneidade de resultados tinha a ver com a evolução ao longo do tempo do perfil de volume convectivo que era utilizado na hemodiafiltração, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi hemodiafiltração, eu estava treinando na Europa, mais especificamente na Suécia, né? E eu vi a implementação de HDF sendo feita com equipamentos de hemodiálise padrão, tradicionais, né? E uma espécie de uma construção da entrega de HDF quase que artesanal, né? O que aumentava muito a complexidade do tratamento e principalmente se dificultava de você entregar o volume convectivo de forma consistente para quase todo paciente que você tentava fazer, né? Era mais difícil fazer isso. E certamente hoje em dia, como nós vamos discutir hoje, existe né, com os equipamentos adequados para você fazer hemodiafiltração, facilitou muito o trabalho de você entregar o volume convectivo que aqui, como vocês estão vendo nesse slide, né, era o que estava sendo, né, proposto aqui com associação com os melhores resultados em alguns estudos. Inclusive, a nossa observação própria com o estudo observacional do DOPS. Tô aqui só um minutinho, gente, que estou com um problema em avançar aqui meus slides.
Marcelo, me ajuda aqui que eu perdi o cursor aqui. Espera aí só um pouquinho. Que ele tem um estrangeiro. Ups. Doutor Roberto, sai da apresentação e entra de novo. Compartilha novamente, que daí ele volta. Com dificuldade de entrar aqui, o meu... Não estou conseguindo, gente. Nem sair da apresentação? Nem sair da apresentação. É. Deixa eu ver se... Tô tentando, gente. Calma aí. Marcelo, deixa eu ver aqui se eu botar para compartilhar, se eu... É isso que eu ia tentar fazer. Tente você, Bruno. Vai interromper. Aí, agora saiu, legal. Tá, deixa eu Saiu parar e aqui. agora... Pronto. Agora você entra de novo, por favor. Vou entrar de novo. Agora foi. Beleza. Desculpa, gente. Bom, então, você veja, né? Com essa percepção de que o volume convectivo mais alto era importante, a gente viu a adoção dessa prática de você tentar alcançar volumes convectivos mais altos, ficando cada vez mais comum, né? Isso aqui é um modelo na Europa, esse de novo baseado nos nossos dados aqui do DOPS, e você vê aqui que principalmente de 2008 em frente, você viu aqui que a combinação da parte roxa e cinza, dessas barras, né? Um aumento de pacientes que estão fazendo uma de filtração com volume convectivo acima de 20, que era o volume convectivo que nos estudos de observação e a subanálise de trials era associada aos melhores resultados, né? E hoje em dia, né, em 2022, o ano passado, retrasado, né, você tinha mais ou menos 90% dos pacientes na Europa não só alcançando um volume convectivo como mais alto, mas um volume convectivo acima de 20. Né? Ou seja, a realidade da hemodiafiltração na Europa e no Japão, ela passou não só a ser muito mais comum, como também muito mais viável do ponto de vista de entrega de volume convectivos altos, onde a gente vê provavelmente esses melhores benefícios. Bom, saindo da Europa e do Japão e voltando para o Brasil, né? Esse daqui foi, né, a entrada no Brasil. É interessante que o Brasil ele já começou a praticar a hemodiafiltração com um perfil de utilização de equipamentos que, na verdade, já facilitavam o atingimento de volume convectivo alto, né? O lançamento, por exemplo, do equipamento da Fresenius no Brasil aconteceu no Congresso Brasileiro lá em Belo Horizonte, em 2014, né? E foi lá, então, que começou a se discutir mais a implementação de HDF, que era muito restrita né, aquele modelo mais artesanal, sem equipamentos adequados, anteriormente a esse marco no Brasil, né? Foi interessante porque nessa discussão que eu comecei a me envolver com esse processo de implementação de HDF no Brasil. E lá atrás, então, em 2015, houve a criação de um comitê de experts em diálise no Brasil, que foi, para mim, um marco de se desenhar algumas dos projetos de geração e evidência que eu vou estar discutindo aqui com vocês hoje, né? Você vê que tudo isso acontecendo há menos de 10 anos. E uma das coisas que a gente pensou em fazer era usar a possibilidade de você fazer um estudo clínico para mostrar algum dos resultados comparativos entre HDF de alto volume e HD no Brasil, como uma forma de você também introduzir a modalidade no Brasil, com alguns benefícios que seria você, na verdade, expor algumas clínicas participando desse estudo
à metodologia, dentro de um protocolo que foi muito bem pensado e implementado nas clínicas participantes do estudo HDFIC, que eu vou falar um pouco para vocês como ele foi desenhado agora, né? Então, essa daqui é uma lista das clínicas que a gente lá atrás escolheu para participarem desse estudo clínico, né? São 14 clínicas, 13 delas, na verdade, recrutaram ao redor de 200 pacientes para participar do estudo, né? E com isso, a hemodiafiltração foi introduzida no Brasil num modelo de estudo clínico para, né, para dar exposição a essas clínicas pioneiras no Brasil, a utilização da metodologia. Acho que isso foi uma experiência muito interessante que permitiu que a gente entendesse qual era o método que deveria ser uma metodologia, vamos dizer assim, para a implementação de hemodiafiltração que poderia estar associada aos melhores resultados, às melhores práticas na Europa e nos Estados Unidos, né? E no Japão, principalmente. Se vocês quiserem entender um pouco mais da construção dessa realidade no Brasil, um pouco do que foi utilizado para a implementação de vocês têm hoje, né, recentemente publicado um artigo liderado pela Maria Eugênia Canziani, né, com algumas das pessoas que foram envolvidas nesse projeto no JBN, um artigo de revisão que fala sobre a perspectiva global e a experiência brasileira na implementação de HDF, inclusive com a descrição do protocolo que foi usado e dos principais resultados que a gente gerou nessa experiência. Então tá lá, o artigo é livre para vocês baixar no JBN e vocês podem ler na íntegra esse artigo de revisão. Então uma das coisas que está lá é essa tabela, por exemplo, que ela mostra o protocolo de tratamento dos pacientes dentro do estudo clínico, né? E que a gente considera que seria um protocolo que poderia ser implementado na expansão da experiência de HDF em outras clínicas, né? Então, fala um pouco sobre que agulha usar, qual é a pressão que foi utilizada no estudo, fluxo sanguíneo que era desejado, né? O alvo de volume convectivo, que no caso aqui foi de 22 litros por sessão, a composição do dialisato. Então tá lá se vocês quiserem dar uma revisada, né? E com isso, então, a gente, né, implementou no Brasil e ao final vou dar um pouco da visão de qual foi a nossa experiência na implementação da HDF dentro desse protocolo. Mas a verdade, né, que voltando para a questão mais global, né, que essa utilização mais ampla da hemodiafiltração em algumas regiões do mundo provocou a necessidade de você melhorar a evidência e dar uma consolidada, como é o título da minha apresentação, né, na evidência por trás dos benefícios de HDF. Porque realmente, se você começa a utilizar em quase metade dos pacientes na Europa, você tem que, na verdade, demonstrar os dados que possam comprovar esse melhor resultado de uma maneira que seja consistente e aceita pelas agências regulatórias daqueles países, né? E essa foi a motivação, na verdade, de um estudo que eu acho que é um marco do ponto de vista de geração de evidência para percepção ou para comparação entre as modalidades de hemodiálise de alto fluxo e a hemodiafiltração com um padrão de um protocolo de tratamento compatível, que é considerado hoje as melhores práticas, ou seja, hemodiafiltração com volume convectivo alto e um comparativo consistente, que é o grupo comparativo que é considerado o melhor padrão em hemodiálise, que é uma hemodiálise de alto fluxo. Esse um resumo do desenho do estudo CONVINCE, né, que comparou esses dois tratamentos, né? Então, esses pacientes eram pacientes que vinham todos fazendo hemodiálise de alto fluxo na Europa. Esses pacientes eram randomizados para um braço receberem HDF de alto volume, com um volume convectivo alto de 23 litros por sessão, e o grupo de hemodiálise padrão, usando capilares de alto fluxo e atingindo um KTV de mais de 1,4. Então, esses foram os dois comparadores.
ou seja, bem compatível com as melhores práticas, tanto para um tratamento como o outro na Europa, né, em 2020, quando isso começou. E esses pacientes eram seguidos, então, por 3 anos e comparados para alguns desfechos, né? O desfecho primário de mortalidade de todas as causas e o desfecho secundários para, né, explorar de eventos cardiovasculares, hospitalizações e alguns desfechos reportados por paciente. Só lembrando que esse estudo, na verdade, recebeu um financiamento da União Europeia, e participaram daqui clínicas acadêmicas, independentes, e também algumas clínicas da Diaveron, da B. Braun e também da Fresenius. Isso aqui é a característica dos pacientes, para vocês darem uma ideia, né? No perfil dos pacientes que foram incluídos nesses 2 grupos, né? Eles tinham, em média, 62 anos, eram bem distribuídos nas regiões diferentes na Europa. Uma população, do ponto de vista de presença de comorbidade, também me parece bastante típica também, né? Então, uma população que permitiria, né, nessa visão mais pragmática de interpretação dos dados, uma população relativamente típica de pacientes em diálise. Isso aqui é os resultados do atingimento de volume convectivo nos pacientes que foram randomizados para hemodiafiltração. Então, vocês veem que eles conseguiram realmente entregar, na grande maioria dos pacientes, um volume convectivo daquele padrão que você gostaria, acima de 22, com a média de 25 litros por sessão em um modelo de hemodiafiltração de alto volume pós-dilucional, né, que foi o padrão adotado no estudo CONVINCE. Também o mesmo padrão adotado pela gente aqui na implementação no estudo HDFIT no Brasil, né? A gente usou o método de hemodiálise pós-dilucional, né, onde o volume de reposição entrava pós-capilar, né? E aqui o atingimento de volume convectivo igualzinho ao CONVINCE, né? Então, tanto lá quanto aqui, a entrega da HDF foi muito parecida. Isso é importante para a gente entender, né? Se tem alguma limitação local para uma entrega desse tipo de perfil de tratamento, e pelo menos do ponto de vista de atingimento de volume convectivo, 99% dos pacientes que participavam do estudo HDFIT nas 13 clínicas brasileiras atingiram volume convectivo igualzinho ao atingido pelo CONVINCE. São os dados de KTV, né? Em todos os estudos anteriores mostravam uma separação bem clara entre o KTV atingido pelos pacientes recebendo HDF e hemodiálise de alto fluxo, né? Com uma diferença de mais ou menos 10% de KTV mais alto em pacientes com HDF comparado com a HD de alto fluxo. Isso, na verdade, foi muito parecido com os dados nossos também aqui no Brasil, né? Essa é a primeira linha aqui dessa tabela, né? O aumento de KTV nosso no HDFIT foi também mais ou menos 10% mais alto em HDF contra o grupo que recebeu HD de alto fluxo. E a gente mostrou aqui no nosso estudo alguns resultados adicionais de outros marcadores, né, de maior eficiência dialítica, né? Por exemplo, a gente teve uma redução de quase 0,5 miligrama por decilitro de fósforo aos 3 meses. A gente teve uma remoção significativa de duas toxinas urêmicas, o paracresil sulfato e o indoxil sulfato, e também uma redução de mais ou menos 1,5 de miligramas por litro na beta-2 microglobulina pré-dialítica, né? Então, ou seja, o perfil da eficiência de HDF naquele modelo de, né, HDF de alto volume, ela mostra benefícios bioquímicos que na nossa mão aqui ficaram muito claros, né, muito parecidos com os atingidos também nesse estudo multicêntrico europeu. Bom, no Brasil a gente não tinha resultado para mortalidade, né? Para isso você precisaria um estudo grande como esse. Então, eu estou mostrando aqui os resultados da sobrevida no estudo CONVINCE especificamente, né? Você olha a curva de sobrevida nos 3 anos de segmento dos 2 grupos, uma redução de 23% na mortalidade de todas as causas, que era o desfecho primário do estudo CONVINCE, né? Gente, isso é uma redução de risco de mortalidade
muito, muito, muito significativa, né? Quase sem precedente, né? Principalmente você pensando que os pacientes em diálise têm uma mortalidade muito alta, né? Então, o número de pacientes necessários para você tratar, para reduzir um evento, é muito alto, né? É uma coisa que realmente mexeu, assim, com as pessoas vendo quase bom demais para ser verdade, né? Então, esse um dos principais resultados do estudo Convince, que a gente pode discutir um pouco depois sobre, né, sobre essa magnitude de redução de risco, né? Agora, quando você começa a olhar, né, aí vem algumas coisas que talvez sejam interessantes para discutir sobre, né, o que foi visto no estudo Convince, né? Aqui você tem os dados que daí representam os desfechos secundários. Lembra, né, que quando a gente fala em estudo clínico randomizado, prospectivo, né, na verdade, a gente está falando em coisas que são exploratórias, né? Muita gente acha que o que realmente importa no estudo clínico, você olhar no slide anterior, que era o desfecho primário. O estudo foi todo desenhado para aquele resultado, né? E aqui a gente vê algumas coisas que podem ser exploradas. Primeiro, parece ser consistente a redução de risco nesses desfechos secundários, né, como desfechos cardiovasculares ou não cardiovasculares e desfechos infecciosos. Tudo vai para o mesmo lado, ou seja, você tem uma redução de risco de mortalidade de 23% e você tem aqui, né, uma redução de risco de mortalidade cardiovascular, não cardiovascular e de infecção. É claro que aqui, por ser um desfecho secundário, o estudo parece ter sido, não ter tido poder, né, para fazer esse tipo de análise e, portanto, a gente vê aqui, né, resultados menos consistentes do que a gente vê para a mortalidade de todas as causas. E outra coisa que é interessante, né, no estudo Convince são o subgrupo de pacientes onde parece que existiu um benefício mais importante, né? E uma coisa que a gente vê aqui é que, por exemplo, pacientes mais jovens parece ter tido uma magnitude do benefício maior do que pacientes mais idosos. Isso também acontece quando você vê pacientes sem uma carga de comorbidades maior. O que realmente é para muita gente, uma surpresa, porque a gente sempre falava que a hemodiafiltração poderia ter um impacto mais importante justamente nos pacientes com perfil de comorbidade mais alto, principalmente por aqueles benefícios que isso poderia ter em estabilidade hemodinâmica intradialítica. E por último, para terminar, né, só trazendo mais de curiosidade, porque esse tipo de evidência não é, né, não é uma evidência definitiva do ponto de vista de comprovação de benefício de hemodiafiltração, de um ponto de vista ou na perspectiva, né, de uma agência regulatória, da aprovação de entrada, ou então para uma discussão com pagadores. Eu só vou trazer para vocês aqui um pouco dos resultados que a gente usou como resultados de foco do nosso estudo no Brasil. Eu mostrei agora há pouco para vocês os resultados do ponto de vista bioquímico, né, que era um desfecho exploratório dentro do nosso estudo, mas o desfecho primário do estudo brasileiro, o HDFIT, ele na verdade era um desfecho baseado num conceito inovador, que a gente trouxe como uma forma de você poder fazer um estudo, né, com 200 pacientes, né, e que pudesse agregar um valor ao que se conhece na literatura do ponto de vista dessa comparação entre HDF e HD. E a gente, muito baseado numa visão centrada no paciente, a gente resolveu comparar como desfecho primário no estudo HDFIT o perfil de atividade física dos pacientes, com o conceito, né, ou com a hipótese de que a hemodiafiltração poderia dar para os pacientes uma maior vitalidade, né, mediada provavelmente por essa remoção de solutos mais eficiente, e que essa vitalidade maior poderia estar associada a um perfil de atividades no dia a dia que a gente pudesse capturar na forma de atividade física, como, por exemplo, o que a gente usou aqui como desfecho primário, o número de passos que o paciente dá por dia. Então, um paciente com maior vitalidade poderia se movimentar mais, poderia ter mais energia, e essa foi a hipótese por trás do nosso estudo, né? Esse é
Resultado principal do estudo, do ponto de vista desse desfecho primário, você olha aqui, né, a diferença entre hemodiafiltração e hemodiálise de alto fluxo no nosso estudo mostrou, aos 3 meses de acompanhamento, uma diferença significativa na atividade física capturada pelo acelerômetro ou medidor de passos, né? Com uma diferença de quase 1.000 passos a favor dos pacientes fazendo a hemodiafiltração comparado com a hemodiálise. Bom, para concluir então, né, essa é um pouco da história, né, da geração de evidência mundial e a geração de evidência no Brasil, né? Ou seja, com essa experiência local, dentro do estudo clínico, mais o lançamento de equipamentos, né, que propiciam, então, essa facilidade em atingimento de volume convectivo e implementação da HDF, junto com o marco regulatório da inclusão da terapia no rol da ANS e a consolidação desses resultados de estudos internacionais e também nacionais, provocou, na verdade, junto com a possibilidade de você ter mais substrato para falar, para educar e para disseminar informação pelo Brasil de HDF, que gerou uma espécie de um fenômeno, né? Esse dado vem só das clínicas Fresenius, na verdade, né? E mostra a evolução da utilização de HDF no Brasil, né? Isso daqui já tem quase um ano que eu recebi, né, do pessoal da Fresenius sobre a utilização. E você vê aqui que, na verdade, você já tem utilização de HDF em quase todo o estado brasileiro, né? E o número total de pacientes no Brasil já chegava lá atrás a quase 6.000 pacientes, saindo de praticamente zero em 2014, quando a gente começou o descritivo dessa geração de evidência e dos marcos de implementação de HDF no Brasil. Mostrando, né, que realmente, eu acho que a gente caminhou muito no Brasil para gerar experiência, para gerar evidência e para, né, transitar por marcos regulatórios que favorecem hoje em dia o que o Bruno falou agora no começo, que é a possibilidade agora de expansão no acesso. Então, com isso, Marcelo, Bruno, eu vou parando por aqui e abrir aí para uma discussão que eu acho que a gente tem um tempinho para isso, né? Exatamente, professor Pecoá, agradeço aí novamente a excelente aula. Eu acho que a gente tem muita informação aqui que eu acho que pode gerar uma discussão interessante. Então, eu abro aqui a sessão aqui, a sala, para quem tiver dúvidas, por favor, levanta a mãozinha. Pecó, eu tenho uma pergunta. Eu acho que assim, até o Convince, né? A gente, se bem que nós médicos, nós clínicos, né, a gente se atenta muito ao desfecho duro, né? Assim, mortalidade, né? E aí o Convince realmente veio com esse dado que foi impactante. Mas até que ponto, né, a gente na pesquisa, e aí você com o HDFIT fala, né, de desfecho relatado pelo paciente, quanto o desfecho relatado pelo paciente também, na sua visão, assim, qual a relevância que esse tipo de desfecho tem, né? Assim, o paciente, na verdade, assim, ó, tudo bem, vai viver mais, mas quanto ele tem que viver com qualidade, né? Isso é basicamente isso que diz, né? Queria saber sua visão a respeito disso. Eu acho que, Marcelo, a gente tem que entender bem as motivações, né? Eu acho que o exemplo europeu, ao longo desses quase 30 anos de utilização da HDF, ele é um bom exemplo, né? Ou seja, parece que a comunidade clínica, talvez motivada justamente pela experiência dos pacientes, ela foi se convencendo da utilização e aumentando a utilização de HDF sem que, na verdade, você tivesse a consistência, né, a resposta definitiva da redução do desfecho de mortalidade, né? Então, parece que, né, essa visão da percepção do benefício, documentada através de estudos menores, onde você captura essa granularidade de coisas que pacientes reportam, ela foi suficiente para o crescimento da popularidade e a popularidade do método dentro da comunidade nefrológica na Europa e no Japão, mais tarde, né? Eu acho que a motivação da realização do estudo Convince e da realização desse grande estudo para você, talvez,
poder comparar de forma mais consistência usando o desfecho de mortalidade, ela é muito motivada pela questão de que que esse aumento de utilização acarretou um aumento de consumo de recurso, né? Pelo valor agregado de custo à hemodiafiltração, né? Tanto é que isso foi uma das grandes coisas a serem exploradas, ainda não publicadas, do estudo Convince, é o impacto em custo comparativo, né? Que vem por aí, né? A gente está aguardando isso aparecer. Então, acho que a motivação é um pouco diferente, né? E essa motivação, ela é muito, ela tem uma razão muito para você justificar um investimento adicional, né? Isso vale também para a introdução recente de HDF nos Estados Unidos, né? Ou seja, teve que haver um estudo como Convince para que o FDA olhasse em hemodiafiltração como um método que deveria ser aprovado para a utilização nos Estados Unidos, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Dessa questão de qual é o que convence a gente como clínico e os pacientes, e o que convence um pagador ou uma agência regulatória para aprovação de método. Eu acho que um pouco dessas duas coisas que eu trouxe aqui para a gente tentar entender os dois lados da coisa, né? Joia. A gente tem algumas perguntas. Bruno, eu vou chamar primeiro a doutora Patrícia Abreu, pode ser? Chama ela, E aí, claro. eu chamo você. Doutora Patrícia, por favor, tem uma pergunta Opa, para nosso convidado? sim, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada aí, Bruno. Obrigado, Pecoá. Boa noite, Pecoá. Tudo bem? A Patrícia Patrícia. Abreu, aqui de São Paulo. Duas perguntas. A primeira, na sua opinião, não falando de custo-efetividade, porque a gente precisaria de muito tempo, mas quais são as contraindicações, ou se há contraindicação para HDF? Isso é uma. E a outra, se você já tem alguma informação do braço do Convince sobre qualidade de vida que está para ser publicado agora na Europa. É verdade. Tem bastante dado do Convince de qualidade de vida que não veio à tona, né, Patrícia? A gente tá curioso para saber. Parece. Eu até achei que a gente já ia ter isso, né? Porque vocês lembram que o Convince foi aberto, né, para o público lá no Congresso de Milão, já vai fazer um ano, né? Ou seja, em maio vai fazer um ano do Convince, que mostrou que os resultados principais, né, que foram resumidos lá naquele artigo do New England que eu mostrei aqui para vocês hoje, né? Mas os estudos de desfecho de qualidade de vida ou de desfecho reportado para o paciente ainda não surgiram, Patrícia. Então eu não estou sabendo disso, tá? Agora, a tua primeira pergunta é muito interessante, né? As contraindicações. Eu diria assim, contraindicações para você fazer hemodiafiltração de alto volume é basicamente você não ter um bom acesso vascular, né? Você pode até pode entregar, e 7%, por exemplo, dos pacientes que a gente incluiu no HDFIT usavam catéter de permanência, ou seja, mesmo com catéter de permanência, desde que ele dê um fluxo bom, você consegue entregar os volumes compatíveis com o que a gente acha que é uma hemodiafiltração, né, moderna e de melhor resultado, né? É muito difícil você atingir isso com com fluxo de sangue mais baixo, de acessos ruins. Você pode fazer isso, mas daí você vai ter que pagar um preço, e esse preço é que você vai precisar aumentar o tempo para entregar o volume convectivo, o tempo de sessão, né? Só lembrando, né, que no HDFIT isso foi muito também parecido com os dados que a gente viu no Convince, né? A entrega de volume convectivo de 25 litros em média foi feito com 4 horas de tratamento em média, né? Ou seja, você não precisou de mais tempo para entregar aquele volume convectivo de padrão bom, né? O HDFIT foi a mesma coisa, exatamente, é igualzinho o tempo que você demora para em hemodiálise convencional entregar um KTV de 1,4 ou um volume convectivo de 30. Isso na média no estudo HDFIT foi de 4 horas de tratamento para os dois. E se você, na verdade, com acesso ruim
quiser entregar o mesmo tipo, daí começa a aumentar o tempo que se necessita. Por isso que eu acho que o grande ponto, assim, é realmente a qualidade do acesso vascular como... Não é uma contraindicação, né? Mas é uma coisa que realmente facilita a entrega disso daqui. Agora, de resto, paciente, perfil de paciente, comorbidade, idade, não vejo isso como uma contraindicação mesmo. Obrigada. Assim, se a gente pensar, Pecoá, que foi feito um ensaio clínico, né, com hemodiálise e hemodifiltração, eu acho que seria meio que tanto faz, né, assim. Então, eu acho que deveria, contraindicação seria a mesma coisa para hemodiálise, assim, né, se você for pensar. É. Bruno, por favor, você tem uma pergunta? A Depois eu Patrícia vou para as roubou minha perguntas do pergunta, chat. que eu ia perguntar sobre as análises de qualidade de vida, mas eu vou adaptar. Minha pergunta agora é a seguinte, Cacau, é normal, tipo, esse tempo todo, um ano para, né, de um paper aí que já foi publicado, você não ter dados sobre esses outros desfechos? Isso é normal? É, a gente está meio mal acostumado, sabe, Bruno? Porque, por exemplo, nos estudos de drogas, né, por exemplo, a gente viu uma riqueza de dados seguindo os dados principais, né? Você pegar, por exemplo, né, o programa de dapagliflozina, o programa de empagliflozina, o programa de finerenone. Um ano depois, na verdade, você tinha 5 ou 6 análises post-hoc realizadas, né? Então, alguma coisa, eu acho que não era da gente esperar. Eu acho que eu realmente fico um pouco decepcionado da gente não ter mais coisa depois né, de 8 meses da publicação inicial, né? O grande problema, eu acho, né, é que nem sempre os estudos conseguem manter um engajamento de pessoas para esse esforço de publicação post-hoc, que depois que você, na verdade, faz aquele esforço inicial, que deve ter sido brutal, viu? Né, a gente estava sabendo e todo mundo ficou muito impressionado de ver que, apesar de que que a gente chama de database lock, né, que é o momento que você termina de coletar todos os dados, e a publicação no New England foi feita em 3 meses. Eu sempre achei que isso era impossível de ser feito. Então, acho que existia um esforço muito grande para conseguir fazer isso chegar lá, e eu acho que isso gerou uma inércia depois, assim, sabe? Porque as pessoas disseram, vamos fazer esse esforço para divulgar os dados iniciais, e depois a gente começa a trabalhar nos outros, né? Eu acho que agora, o que a gente está vendo agora, é um gap, um tempo para você ver publicado que é um pouco mais o modelo antigo que a gente via, assim, sabe? Mas realmente eu acho que é um pouco, tá demorando um pouco mais a gente ver resultado do que era esperado pela comunidade, você tem razão. Algumas perguntas no chat aqui. A Divânia fez 2 perguntas. Perguntou da beta-2 microglobulina, se é um parâmetro de eficácia na ajuste de prescrição. Depois eu vou para a segunda pergunta dela. Legal. Bem interessante essa história, né? E eu aprendi pelo meu convívio com os japoneses, né? O Japão é um dos países do DOPS, a gente está sempre em contato com eles e a gente aprende muito com a prática no Japão. E, Vânia, uma coisa que é bem interessante que no Japão, o modelo, o paradigma para você entender qual é o paciente que você vai priorizar para pôr em hemodiafiltração é muito feito com base da beta-2 de base do paciente. Então, por exemplo, você tem né, os teus pacientes na tua unidade no Japão, é rotina você fazer beta-2 dos pacientes, ele está em HD tradicional. E esse paciente em HD tradicional tem uma beta-2 acima da média. É esse paciente que é priorizado no Japão para você pôr em HDF. É um paradigma bem diferente do europeu e que a gente fez no Brasil também, né? E que mostra assim que se você for no Japão, você prioriza a hemodiafiltração com pacientes que têm beta-2 mais alta, onde você vai ter uma remoção com um potencial melhor benefício, né? Então, é um racional bem japonês, como várias coisas no Japão, uma prática única, né? Mas beta-2 é o principal determinante para seleção de pacientes que vão entrar em HDF naquele país. Claro, quando você passa a ter 68% de utilização, essa prática já vai
tendo que mudar, né? Porque o teu sarrafo para utilização ele vai abrindo, né? E você tem mais possibilidade. Mas essa era a prática lá no começo, quando eles começaram a crescer rapidamente, né? Porque essa é uma grande pergunta, né? A pergunta de que se você tiver que priorizar, quem é o paciente que você vai pôr em tratamento? Essa era a grande pergunta, né? Que se tinha em vários países, principalmente quando você está começando a utilizar, né? No Brasil, eu diria para você, né, que de início, a gente trabalhando em programas educacionais e falando com clínicas e tal, ao longo desses últimos 4 anos, a gente vinha trabalhando numa ideia assim, de que se você for priorizar, a Argentina, na verdade, teve uma experiência muito parecida, né? A Argentina fez um protocolo de utilização de HDF lá em que priorizava principalmente pacientes que não passavam bem durante a sessão de diálise, ou então que você não conseguia controlar fósforo, ou paciente que tinha sinais de amiloidose. Sabe aquele paciente que você já tá percebendo que entregar resultado clínico com hemodiálise tradicional tinha limitação. Essa foi a prioridade por lá, e no Brasil a gente também teve um pouco disso, né? E muitas clínicas fizeram isso mesmo, de priorizar esse tipo de paciente. O que não bate muito com os resultados do Convince, né? Porque o resultado do Convince parece que o benefício de redução, ele vai muito além a esses pacientes que são cheios de comorbidade. Na verdade, o contrário, né? No Convince, se você olhar, o grupo que melhor se beneficia disso são justamente os pacientes mais jovens, né? Acho que começa a construir uma história de que essa questão de priorizar talvez é muito difícil, né? E que, no fundo, a tendência, se você não tivesse restrição do ponto de vista de acesso, é de que a hemodiafiltração aos poucos se tornasse o melhor padrão de diálise. Exato. Essa é a visão que muita gente está tendo, né? Um novo paradigma em que diálise boa é diálise com hemodiafiltração. Talvez essa questão de priorizar paciente para fazer hemodiafiltração talvez até atrapalhe na geração de evidência aí, né, Pecó? Porque você tem um viés, né, de tá indicando os pacientes mais graves lá para fazer diálise, e aí a hemodiafiltração fica Marcelo, difícil. só para aproveitar o gancho que o Pecuá estava falando, eu fico pensando num ponto aqui, Pecuá, que no Brasil a gente faz reuso, né? E certamente a hemodiafiltração ia terminar com boa parte desse reuso e, enfim, com todos os riscos inerentes associados, né? Acho que é um ponto que eu não sei se em algum momento algum desses estudos vai levar em consideração na análise, porque na maior parte, acho que dos países que estão participando não tem reuso, não existe isso, né? Mas no Brasil ainda existia quando a gente começou com o HDF, né, Bruno? E foi muito interessante, né? Porque em clínicas que faziam reuso e que queriam participar do estudo HDFIT, a gente teve que converter todo mundo para uso único, mesmo no grupo comparador, né? Porque senão a gente não ia conseguir comparar com o padrão internacional, né? Foi uma experiência muito interessante. E muita clínica, na verdade, nunca voltou a fazer reuso depois daquilo, né? Porque é uma coisa, é um paradigma, né? Ou seja, se você disser, não, tem que mudar, e você refaz todo o teu modelo, né, de protocolos e tudo mais, você começa talvez a ver vantagem. Então, muita gente, na verdade, envolvida na implementação de HDF no Brasil, desde lá do começo estava falando que talvez o maior efeito colateral da introdução de HDF no Brasil seja a eliminação do reuso. Controverso, mas certamente uma coisa que ficou muito claro pra gente, né? Que essa é uma coisa que fez a gente questionar sobre o padrão da diálise no Brasil, né? Luiz Cláudio tem mais uma pergunta aqui relacionada ao Japão. Qual seria a motivação de, no Japão, com mortalidade tão baixa, ter cada vez mais a utilização de uma modalidade não consagrada lá? Eu acho, Luiz Cláudio, bem legal a tua pergunta, né? Mas isso para mim não é surpresa, né? Os japoneses nunca foram, eles são incansáveis em busca de evolução, né? Ou seja, né, o padrão de diálise no Japão, ele foi melhorando ao longo do tempo, né? Por exemplo, hoje no Japão, você, na verdade, capilares de middle cutoff, por exemplo, que é um outro assunto aqui, eles têm 5 ou 6 no mercado, né? Eles têm resina para reduzir toxina urêmica, para dar para paciente no mercado há muito tempo. Então, o japonês sempre evoluiu muito, né? Então, o fato que eles têm
uma mortalidade né, de 3, 4% ao ano, não fez eles melhorarem. E eles têm uma motivação, principalmente para você oferecer diálises mais fisiológicas, que é o conceito da HDF, por exemplo, que é o fato de que eles têm muito paciente com muito tempo em diálise, né? Porque Isso. o transplante no Japão é muito limitado pela questão né, de limitação cultural, religiosa de doador vivo, né? E então o Japão, como transplanta muito menos, tem uma população que fica em diálise muito tempo, né? E aí você começa a ver né, as consequências dessa população que tá precisando de diálise mais eficiente para se manter mais equilibrado, né? Eu acho que a HDF no Japão teve muito essa motivação, né? Como é que você introduz uma diálise que pode ser sustentável ao longo do tempo, para você manter parâmetros, né? Manter pacientes sem essas complicações mais graves, né? De 10, 15 anos de diálise, que eles vêm muito frequentemente por lá, né? Então, acho que é um pouco disso, viu, Luiz? Essa motivação no Japão é tentar introduzir uma diálise sustentável para o modelo de você poder manter paciente bem em diálise durante muito mais tempo, que não é a realidade em muito lugar do mundo, né? Que transplanta muito, principalmente. O Jorge está com a mão levantada. Jorge, você tem uma pergunta? Deixa eu botar. Estão me ouvindo? Ouvindo, Jorge. Oi, Oi, Jorge. posso falar? Tá me ouvindo? Tô, cara. Vamos. Tudo bem, Paiquá? Satisfação revê-lo mais uma vez. Minha Satisfação. pergunta é a seguinte: já está muito claro que o HDF é importante. Agora, por que ainda usamos a ureia como KTV da ureia? Por que a gente não usa a beta-2 microglobulina, a interleucina 6, como um critério de eficácia? Então, eu acho que eu não entendo por que a gente não usa isso, porque é caro, o que é, mas eu acho que a gente tem que correr atrás dessas moléculas médias. Isso que foi a razão do HDF. Eu não sei se eu estou errado nesse raciocínio, mas há 30 anos atrás, eu pensava, e você também, Pecuar, que o importante era tirar a molécula média e tudo de mal que está ali dentro. Só que a gente continua com a ureia. O que você acha? Jorge, é bem interessante isso. E até eu, né? Até eu falando, um cara né, gosto da metodologia, gosto dessa questão da toxicidade urêmica, eu trouxe aqui a ureia como um dos slides da minha apresentação, né? E eu acho que é um pouco, a minha razão para fazer isso é principalmente porque o nefrologista está muito acostumado com o KTV mesmo, né? Então, como a gente vê aquela diferença, tanto no paper do New England do Convince, quanto nas análises do HDFIT, a gente incluiu, né, a remoção de molécula pequena, que também parece ser melhor nesse modelo de HDF de volume convectivo alto, né? Mas acho que você tem toda a razão, né? E no fundo, né, se você implementa HDF, você poderia hoje ter um substitutivo de marcador de adequação que é volume convectivo entregue, né? Você poderia até usar beta-2 ou algum outro marcador, né? A beta-2 ainda é o mais consistente, assim, né? Mas é difícil, né, de você introduzir beta-2 porque, por exemplo, se o paciente inflama, sobe beta-2, né? Ela flutua muito e não é o marcador ideal. Então eu diria, assim, essa é a forma que eu tenho visto, né, colegas europeus e japoneses, né, que eles usam muito assim, ao invés de você ficar olhando o resultado do exame, eu acho que tem consistência para você dizer que se você atingir um volume convectivo acima de 22 ou 23, você na verdade está dando HDF adequada. Então, né, o volume convectivo pode ser um marcador e é uma coisa meio de point of care, né, que você vê na sessão, né, você não precisa dosar nada, né, mas eu acho que, né, talvez o mais prático, quando você introduz a hemodiafiltração, é você olhar como marcador de adequacidade o atingimento de um volume convectivo acima de 23, por exemplo. Seria uma forma de você monitorar isso e saber que você está entregando hemodiafiltração adequada. Tá joia, pessoal. Eu vi Bruno Graça Plena com a mão erguida. Eu acho que seria a última pergunta. Se você ainda quiser perguntar, Bruno. Levantei a mão, boa noite, Dr. Roberto Pecoal, prazer, parabéns pela aula. Na verdade, eu levantei a pergunta, mas o Jorge foi mais afoito, aí ele pegou bem no meu ponto, porque assim, na literatura hoje em dia tem muita discussão, né, da validade do KTV para HDF e até mesmo da validade do clearance de beta-2, né?
Porque parece que o clearance também não é, o clearance de beta-2 também não é uma boa avaliação da HDF, e aí eu concordo com o Dr. Roberto Pecoá que talvez o volume convectivo seja o que bastasse para nós, né, na HDF. Porque, Marcelo, eu sei que você pediu, mas assim, se eu puder fazer um comentáriozinho só, Tá bom. a gente teve um período, doutor Roberto, que foi quando a gente implementou a HDF, né, nas nossas clínicas, que tanto aqui em Santos como no Sul, a gente conseguiu dosar a beta-2 do nosso paciente por um período considerável. Em Santos, a gente conseguiu dosar por quase um ano. O que a gente observou é que parece que depois de um tempo de HDF, em torno de 3, 4, 5 meses, essa beta-2 acaba atingindo um platô, e daquele platô você não passa. Eu queria saber se o senhor teve mais ou menos essa experiência, ou se não, para o senhor, toda vez essa beta-2 chegava a patamares novos, entendeu? Bruno, acho que o problema da beta-2 como marcador é o fato que a beta-2 circulante, essa coisa da depuração de beta-2, você vai ver, certamente vai ver constante a remoção, mas daí você teria que fazer um clearance de beta-2, né? O que eu não acho que é prático para você fazer, não tem cinética do clearance de beta-2 que possa te fazer um equivalente do KTV, né? Então, o grande problema é que beta-2 é um balanço entre produção e remoção, e isso varia muito ao longo do tempo, né? E talvez o melhor marcador, no fundo, seja a beta-2 pré-dialítica, né? Em que, em momentos que o paciente inflama, ela passa a ser difícil de você controlar com HDF, né? Mas em condições estáveis, a gente pelo menos viu, né? Uma redução consistente na beta-2 pré-diálise, coletada pré-diálise, em 3 e depois em 6 meses, né? O problema é que ao longo do tempo, né, Bruno, a beta-2 ela vai subindo, porque você perde função renal residual, você vai desenvolvendo mais comorbidade, né, que é inerente. A beta-2 vai sendo produzida em maior quantidade. Então, quando você olha na questão né, desse marcador ao longo do tempo, você vê que, na verdade, a produção vai aumentar ao longo do tempo, você não vê mais aquele benefício que você vê de curto prazo. Acho que é isso. Claro que não, porque é o bicho mais caro do mundo. Não, quando Doutor Roberto. Se você tivesse espaço, ia vender? Bilhões de Então, dólares. pessoal, com essa última pergunta, eu queria muito agradecer a presença do professor Alberto Pecoá, o Bruno Zawadzki também pela sua excelente exposição. Pecoá, as portas estão abertas aqui na nossa sessão clínica, quando você quiser participar, fique à vontade, mas eu também vou, obviamente, convocá-lo novamente aqui para outras exposições dessa, tá joia? Agradecendo em nome da Davita a sua presença aqui, tá joia? O público gostou muito da discussão e até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bruno. Obrigado para todo mundo pela atenção aí. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal. Tchau, tchau.